companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 842. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir para vocês acessarem aqui na descrição, no link do site do Teorizando com Tsuki, que tem outros conteúdos para vocês. Também a página do Facebook, que sempre traz novidades, sempre traz tirinhas e imagens de One Piece. O grupo Teorizando com Tsuki, caso eu tenha algum problema para gravar, caso aconteça alguma coisa, ou mesmo teorias de última hora, eu nem faço vídeo, já coloco direto lá. E também tem um conteúdo extra muito bacana. E agora o novo conteúdo, que é o DeviantArt. Eu não sei nem se eu falei o nome certo, DeviantArt, DeviantArt. É aquele site de arte que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, confira aqui abaixo na descrição, que nele vocês podem encontrar os meus últimos desenhos. Todos esses links estão aqui, onde? Na descrição. Muito bem, então vamos começar com a review. Nós continuamos com a luta do Luffy contra o Sr. Bolacha, né? E logo no começo a gente tem o cara de árvore reclamando que tinha perdido a cabeça no meio dessa bagunça de alguma forma. E é uma dessas coisas que aconteceu durante essas 11 horas de luta que a gente não sabe quando e nem como que aconteceu. Provavelmente com algum golpe voador do Cracker, né? E temos a Nami muito B10, assim, toda corajosa, né? Porque ela tá sendo protegida. E ainda chamando toda a galera ali, os homies, de meus soldados. Ok, e o Cracker muito pé da vida com isso, porque, ok, ela tem o Vivre Card da Mama, mas isso não quer dizer nada, vocês estão seguindo as ordens dela, então vocês são traidores. E sim, eu concordo, o Cracker tem razão, né, os caras estão traindo demais. E por causa disso, a Nami está ajudando o Luffy sem nenhum problema, né, sem ter medo de alguma represália. Então vemos o Luffy extremamente gordo, comendo todas as bolachas, todos os biscoitos que o Cracker vai fazendo. E ele está sendo ajudado pela Nami, né? Mostrado que ela está usando a chuva para fazer com que o Luffy consiga comer todos os biscoitos. E é muito... Nossa, é muito engraçado. Eu fiquei com... Eu ri muito nesse capítulo. Eu não sabia se ria ou se ficava com dó do Luffy. Então, tipo... que dó. Era uma coisa meio assim, porque, meu... Não, muita dó. Ela tem aquela cena épica se juntando ao seleto grupo dos Mugiwaras que fala que o Luffy é o homem que se tornará o rei dos piratas. Que primeiro foi o Usopp, depois foi o Zoro, e em seguida foi o Brook, depois o Sandy e agora a Nami. 5 ao todo. Só que ela estraga a frase falando que a fome do Luffy não tem limites. Mas o melhor é você ver o Luffy nessa situação. O Luffy tipo, não, pera. Não é bem assim. Não é que é uma fome sem limites. Eu tenho um limite também. E o Cracker fica tipo meio assim, minha nossa, então a fome dele é infinita. E o Luffy continua, não cara, não é bem assim. Eu tenho um limite, é sério, eu não aguento mais. Mano, mas... Como eu ri desse capítulo, gente. Que dozinha do Luffy, tadinho. Se vocês pararem pra notar, na hora que a Nami fala isso, acho que é na mesma página, na página seguinte, o Luffy tá devorando os soldados biscoito e ele tá chorando, gente. Ele está chorando porque ele não aguenta mais. Ai, meu Deus, cara. É muito demais esse negócio. Como é que um homem borracha pode ser tão overpower e tão engraçado ao mesmo tempo, né? Bem que o Oda disse no SBS que o poder do Luffy foi escolhido a dedo exatamente pra isso. Então temos um corte de cena e vamos para o mundo dos espelhos, onde vemos Carrot e Chopper correndo desesperadamente da Brulé. E passando pelos espelhos de toda a cidade, doce, surpreendendo toda a galera de lá, né? Você tá lá de boa se maquiando e do nada aparece uma rena, um cachorro texugo, como falaram no capítulo, correndo pelo espelho. Não sabemos quando a Brulé acordou e foi pro mundo do espelho. É mais uma coisa que aconteceu entre essas 11 horas de luta do Luffy. Só sabemos que ela tem uma foice muito maneira e ela só sai correndo à la morte atrás dos dois. Além disso, a gente pode perceber que o Chopper tá bem maromba mesmo, né? Porque ele tá carregando essas duas bolas de ferro assim... Na moral, seria um problema. Correndo assim no maior pique. A Carrot, não, eu não aguento mais. E o Chopper lá, firme. Então temos mais um corte de cena
que é para o Castelo dos Vinsmokes. E se vocês pararem, tem um corte de cena, assim, um retângulo pequeno, depois o maior, que é para mudança de ambiente ou para focar alguma coisa importante. E eu fiquei reparando que tinha um círculo ali no primeiro retângulo, antes da Reiju aparecer com aquela máscara estranha. E eu fiquei pensando, porra, que porcaria é esse círculo? E aí depois, olhando bem os outros quadros, eu percebi que é um prato de decoração de parede. Eu não sei se vocês já viram um desse. É um treco que é bem típico da decoração alemã. Até se vende em Santa Catarina, eu não sei se em todo lugar. Meus pais foram pra lá muitos anos atrás. E eu tenho em casa 2 desses pratos que ficam pendurados assim na parede. É bem bacana, né? Porque é mais uma referência alemã, bem simples assim, no contexto dos Vinsmokes, que são os Germans, né? Germans, ó. Pegou. Ai, desculpa, gente. Enfim, temos a Reiju mostrando a máscara estranha, bizarra, revolucionária, né? Produtos cosméticos que realmente funcionam. E também é algo revolucionário nesse mangá que faz alguma coisa, né? Mas ela meio que para o processo de cura, né? Ela apenas previne que o rosto fique inchado. Isso deve significar que quando o Sanji tirar isso, o rosto dele vai, pum, numa cena cômica, voltar pro estado, tipo, completamente machucado do nada. Aí é Chopper entrando em pânico, Luffy entrando em pânico, aquela coisa de One Piece de sempre, né? Então a Reiju pergunta pro Sanji de onde ele tirou esse cavalheirismo todo. E temos mais um micro flashback. E que flashback? Ele não é tão relevante, entre aspas, para a história em geral, em diferença dos outros flashbacks, mas a cena que o Zeff fala que ele faz tudo isso pelo Sanji, porque é o que um pai... Meu microfone vai explodir agora. Porque é o que um pai faz, o que um pai deve fazer é simplesmente a coisa mais bonita de todas. Gente, que coisa fofa, meu Deus, que linda. Eu amo, se vocês acompanham as minhas reviews há um tempo, eu amo essa relação de família que tem One Piece, essa relação de, mesmo que vocês não tenham o mesmo sangue, vocês se consideram família, vocês cuidam do outro, eu acho isso lindo demais. Isso é uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou acompanhar uma história. Isso é o que mais me prendeu em One Piece. E, eu me emocionei pouco. Gente, eu me emocionei pouco. Eu comecei a gritar de um lado pro outro. Primeiro, eu fui ver se eu tinha lido certo, né? Eu olhei. Aí eu olhei de novo. Eu até abri o chat do Facebook com o chanceler Paulo pra perguntar. Eu li certo? Me diz uma coisa. Isso aqui tá certo? Ele disse mesmo que é o pai do Sanji? Porque, gente, mexeu ali na minha Tsukinha interior. Ali na Tsukinha interior, que ela também fez... Oh, não, sério, gente, sério. Eu podia ter terminado de ler o mangá ali, eu já estaria feliz. Mas então, o Zeff fala que ele ensinou isso pro Sanji, né? Porque ele é o pai dele, é o que um pai deve fazer por um filho, pra ele não se tornar uma pessoa tosca. Só que assim, eu achei muito bonito tal, mas eu vou dizer que a razão é bem comum. Bem simples, né? O fato do Sanji não bater em mulher de forma alguma é simplesmente porque o Zeff falou pra ele: não faça isso que você vai falhar como ser humano, você vai falhar como homem fazendo isso. É uma lição normal, não no mundo de One Piece necessariamente, mas é uma lição normal de cavalheirismo, né? O que eu quero dizer com isso? Que muita gente achava que era um motivo grandioso, que era alguma coisa a ver com o Jade maltratando a mãe do Sanji, que era algum trauma que ele possuía, que era alguma coisa bem séria. E, na verdade, simplesmente é uma lição comum, né, simples, que todos os meninos deveriam ter, né, quando são crianças. O pessoal que esperava uma grande motivação pode ter ficado um pouquinho desapontado, mas eu, pelo menos, acredito que o Sanji siga isso tão a ferro e fogo, justamente porque o Zeff se disse seu pai quando ensinou isso pra ele. E isso marcou mais do que qualquer outra coisa, porque ele ganhou um pai ali. Não sei se foi a primeira vez que o Zeff se chamou de pai naquele momento, mas ficou marcado. Falei assim, olha, agora eu tenho um pai e essa pessoa, ela se importa comigo. Se ele diz que isso é importante, que eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer.
Porque isso sim é um pai. Pode ser. E aí vai de cada um de vocês a interpretação de cada um. E a razão do Zef pra não contratar mulheres é tipo, oi? Então, né, meu amor? Ele fala, não podemos contratar mulheres porque não podemos bater nela. Ok, então tá, ó. Muito bem, ó, a igualdade, ó, mandou lembranças. Mas tá bom, né, no mundo de One Piece isso é lucro. Depois dessa história do Zef, de se chamar de pai do Sanji, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu até comentei isso no grupo Teorizando com o Tsuki, até mais uma razão pra você entrar lá, participar das discussões que eu coloco, e das discussões que vocês colocam também. Que depois desse capítulo eu fiquei encucada de qual é a relação de Shanks e Luffy. Aí vocês falam, ué, Tsuki, mas o que tem a ver? Então, quando o Luffy fica sabendo do sacrifício do Zef, porque sim, ele fica sabendo, né? Basicamente o Sanji grita para os quatro ventos lá durante o arco dele, durante a luta com o Krieg. O Luffy se identifica com o Sanji porque ele lembra do Shanks, né? Que o Shanks se sacrificou dessa mesma forma. Então a gente vê um pequeno paralelo entre Shanks e Zef. E depois desse capítulo, eu já tinha essa dúvida, certo? E depois desse capítulo eu fiquei ainda mais assim. Então, se alguém perguntasse diretamente para o Luffy e diretamente para o Shanks qual a relação que os dois possuem, que tipo de relacionamento você tem com o Chapéu de Palha, que tipo de relacionamento você tem com o Shanks, o Ruivo, qual que seria a resposta deles? Eu até conversei com o pessoal do grupo Teorizando com o Tsuki, depois conversei com os meus chanceleres, a gente fez uma call para tentar montar essa pauta. Eu vou frisar a palavra tentar, né, galera? Foco aí, ó, 0. Mas então, a gente discutindo a pauta, entre outras coisas, fica nessa ponta, porque eu acredito que quando o Luffy era pequeno, a relação do Luffy com o Shanks era tipo irmão. Sabe, ele é o irmão mais velho, o exemplo do que eu quero ser. E o Shanks também, porque o Shanks era molecão, por assim dizer. Ele tinha 27 anos, mas ele... 27 ou 29, não vou lembrar. Mas ele era bem molecão, ficava zoando o Luffy. Só que o tempo passou para os dois, né? O Luffy conviveu com dois irmãos de verdade, mas com o Ace, né? Então, a relação do Luffy com o Ace é muito diferente da relação do Luffy com o Shanks. Então eu acho que a ideia de irmão mais velho acabou meio que enferrujando, não era a mesma coisa. E o Shanks também, se afastando do Luffy, o que ele sentia pelo menino também acho que acabou dando uma mudada, certo? Digamos que os dois amadureceram. E aí fica a pergunta, hoje em dia, acreditando que a relação antigamente era uma relação mais de irmãos, hoje em dia, como é que fica a relação dos dois? A minha esperança é que nesse arco a Big Mom enfrente o Luffy e pergunte ou do chapéu, ou pesquise o passado dele, como ele fez com o Sandy, e descubra que ele tem algum contato com o Ruivo. Pode ser que isso até seja a finalização das intenções da Mama de lutar com o Luffy, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente sabe que se o Luffy acabasse perdendo o pescoço, o Ruivo não ia ficar muito feliz com a Big Mom, né? Por pelo menos isso a gente sabe. Deixa aí embaixo o comentário de vocês o que vocês acham acerca disso. Então, vemos a saída Like a Boss dos Vinsmokes. E eu devo dizer que a roupa deles é muito legal. Sério, eu fiquei olhando aquela capinha de lado, eu falei assim, mano, eu preciso desenhar isso, é muito louco. E esse gato, muito WTF, né? Não sei se é um experimento também, vai saber que está levando eles. E depois dessa pequena ceninha, né? Que não nos dá muita informação, só que os Vinsmokes estão indo para o casamento, voltamos para a luta, onde o Luffy se mantém firme, continuando comer as coisas. Também é legal nós vermos novamente o apreço que o Luffy tem pela comida, né? Ele se recusa a vomitar e desperdiçar tudo que ele comeu. Isso é bem bacana de a gente lembrar, porque esse arco muitas e muitas vezes está se focando na ideia de alimentos, nessa ideia de cozinheiros mesmo. Por isso que isso é bacana de a gente sempre prestar atenção. Então, descobrimos a nova forma do Gear 4. E minha nossa, como eu ri
como eu ri dessa coisa, dessa jabuticaba em forma de Luffy. E o pior, que essa é a forma completa. Então quer dizer que deveria haver uma incompleta também, né? Talvez ele fique menorzinho, ele vire uma meia jabuticaba. Não dá pra ter certeza. Do Luffy nunca dá pra ter certeza. E também é a primeira vez que um dos Mugiwaras, se vocês excluírem o Cavendish, né? Que tecnicamente é um Mugiwara também, líder de frota Mugiwara, vê o Luffy usando o Gear 4, né? Ou quase o Gear 4. E vemos como a Nami fica surpresa. Tipo, minha nossa, ele ficou bem maior. Então, temos a finalização que fica entre muito foda e tipo, muito, muito engraçada. O Cracker perde a paciência e vai pro ataque. E fica preso literalmente nas dobras do Luffy. Num recuar de ataque, igual os outros do Gear 4, né? Que ele recua a pele pra dar soco, ou o pescoço, ou as pernas pra voar. Ele faz a mesma coisa com a barriga e manda o Cracker decolando na velocidade da luz. E com isso terminamos esse capítulo mais WTF. A última forma que se imaginava que o Luffy ia ganhar de um comandante de um Yonko. E também ficamos sabendo que essa semana, porque esse review tá saindo bem tarde, como sempre, não teremos capítulo, mas não importa muito, porque eu vou trazer outros vídeos, outras discussões pra você, e eu até agradeço, porque os vídeos estavam começando a se acumular, eu tava ficando preocupada. Então é isso, gente, muito obrigada, não esqueça de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, e o link do site, da página do Facebook, do grupo do Facebook, e agora do DeviantArt, ou seja lá como fala o nome desse site chique. E então, muito obrigada e nos vemos no mar.